Uma triste estatística. O estado de São Paulo voltou a bater um recorde negativo. O mês de janeiro de 2026 foi o mais violento para as mulheres desde 2018, quando os feminicídios começaram a ser contabilizados pela Secretaria de Segurança Pública. Foram 27 registros, quase um por dia. O número negativo repete o acumulado do ano passado, quando São Paulo também bateu recorde de feminicídios. Um dado ainda mais preocupante é que muitas das vítimas desses crimes já tinham medidas protetivas contra ex-companheiros e agressores. Dados do Tribunal de Justiça revelam que os pedidos dessas medidas saltaram de cerca de 11 mil em 2015 para quase 120 mil em 2025. Um aumento de praticamente 1000%. E para isso, a gente vai trazer agora para a conversa, explicar essa discrepância entre o aumento do número de pedidos de medidas protetivas e os recordes de feminicídios. Trago agora, então, para a conversa a doutora Vanessa Borim, advogada especialista em atender mulheres vítimas de violência. Doutora, mais uma vez, obrigada por estar aqui no Link TMC. Eu falava agora mais cedo, até com o Tomás, que a gente vê muitos crimes baixando. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente teve uma queda de roubos de latrocínios, Uma notícia positiva. Na cidade de São Paulo, caiu o número de roubo de carro. E a gente, pelo contrário, o feminicídio, ele segue uma outra lógica, de cada vez crescendo mais. Que fatores levam a isso, doutora? São as redes sociais que têm propagado, aberto espaço para a gente que propaga discurso de violência, discurso de posse, discurso de que mulher é objeto. Enfim, o que na sua avaliação leva a esses números que não abaixam, só aumentam? Boa tarde mais uma vez e muito obrigada novamente, doutora. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Thiago. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre importante levar conhecimento às pessoas, Porque nós vivemos, assim, uma sociedade que muitas pessoas também desmotivam as mulheres a fazerem medida protetiva. Eu entendo que nessa matéria na qual você se refere, a grande maioria de mulheres já tinham feito medidas protetivas, mas nós também não podemos esquecer de dizer que 80% até hoje do grande volume de casos, foi feita uma estatística, que 80% das mulheres mortas, em caso de feminicídio, elas não chegaram a fazer medida protetiva. E é perigoso quando a gente fala que muitas pessoas fizeram e mesmo assim vieram a óbito, foram vítimas de feminicídio. Você vê que perante a lei do feminicídio eles já endureceram muito a pena, é de 20 a 40 anos hoje. Além disso, tem a multa também. Também, agora a partir de dezembro, foi sancionada uma lei que o descumprimento de medida protetiva passou a constar no Código Penal e não só dentro da Lei Maria da Penha. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fato do homem descumprir a medida protetiva, por exemplo, ele mandou um e-mail, mandou um Pix ou perseguiu, essa mulher, o que ela deve fazer? Muitas mulheres não sabem, às vezes, o que fazer, Então, o que ela tem que fazer? Ela já tem a medida protetiva. Na primeira atitude de descumprimento, ela tem que ir até a delegacia e registrar esse descumprimento. No meu ponto de vista, o grande erro, a falha do sistema está sendo na demora de efetivar a prisão dessas pessoas, entendeu? Até mesmo porque você mesmo falou, de 11 mil passou para mais de 100 mil, Então, assim, eu acho que aumentou muitos casos, o sistema, o Estado não tem policiais, para cumprir tanto mandado de busca, de prisão de pessoas. E nisso, eles vão ganhando tempo para repetir um descumprimento e muitas vezes essa mulher acaba não tendo oportunidade de sobreviver. Eu vejo isso daí como uma grande falha, assim, sabe? Porque você vê mulheres que foram uma vez, duas vezes, três vezes, e eu acredito que quando é uma advogada que de repente está atuando no caso, ela fica ali mais de cima da delegada, entra em contato com a promotoria, às vezes o processo de prisão acaba acontecendo mais rápido, mas eu acho que é um ponto que tem que ser dado mais atenção, nessa pressa, nessa rapidez, em prender essa pessoa, mediante o risco que essa mulher está correndo. Agora, doutora Vanessa, pegando esse gancho que você falou, o risco que as mulheres correm por conta de uma lei, não tão célere assim, não tão rápida, muitas mulheres relatam medo, na hora de denunciar.
Mas relatam medo também por diversos motivos, às vezes por dependência financeira, seja por dependência emocional, né? Descrença no próprio sistema, como a doutora mesmo citou. Então, gostaria de saber se é só esse entrave mesmo, que acho que impede cada vez mais as mulheres de denunciar, ou existem outros problemas principais, obstáculos principais que ainda impedem aí as vítimas de se sentirem realmente protegidas e procurar ajuda. Na sua avaliação, num contexto geral, é mais essa demora ou existem outros obstáculos aí pela frente? Eu acredito, como eu já atendi várias pessoas, por exemplo, que têm às vezes uma condição financeira melhor, acredito, Thiago, que a questão de dependência financeira é bem complicado para a vítima, sim, porque muitas vezes ela tem ali 2, 3 crianças, né, e ela não tem dinheiro, ela não tem muitas vezes nem o apoio da família, não tem para onde se refugiar, fugir de dentro daquela casa, o único lugar para ela ficar é a casa, e é onde o agressor sabe onde ela está. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas de boas condições financeiras que tinham condições de alugar um outro lugar, né, escondido, onde ele não sabia onde ela estava, até que ele fosse preso, e essa médica, por exemplo, ela vai para um outro lugar, mas ela tem condições financeiras, né, para tudo isso. Então, a gente vê que realmente existe essa questão, sim, da dependência financeira. É lógico que a dependência emocional faz com que muitas mulheres também fiquem presas nesse ciclo de violência. E existe uma outra questão também, Thiago, que eu acredito que é a vergonha, sabe? Eu tenho o caso, por exemplo, de uma médica que ela tem já fez 7 medidas protetivas contra ele e ela não dá andamento. Ela não representa ele criminalmente. Por causa da dependência emocional, porque dinheiro ela tem, né? Então, assim, é um conjunto de fatores, cada caso é um caso isolado, mas diante das mulheres que realmente foram e fizeram a medida protetiva, existe, eu acredito hoje, uma demora na efetivação dessa prisão, mas nós não podemos desmotivar as mulheres que, para não fazer, por desacreditar da medida protetiva, é um grande erro, por exemplo, dos canais, quando passa essa informação, eu acredito. Por quê? Porque essa lei que foi sancionada agora em dezembro é uma lei nova, onde o descumprimento ele tem uma pena de 2 anos a 5 anos. Antes não, era questão de 3 meses. Agora não, endureceu a pena para descumprimento. Então, se ele descumpriu, ficou provado que ele descumpriu, ele já vai ter uma prisão preventiva decretada pelo juiz e ali vai ser no mínimo de 2 a 5 anos. Aí é lógico que vai ver antecedentes criminais dessa pessoa, de repente fica até mais, né? Mas nós não podemos desacreditar essas mulheres de fazer a medida protetiva, porque diante de um descumprimento, é como se fosse assim, a medida protetiva ela é um primeiro escudo, né? Para diante de um descumprimento, ele realmente ir preso. Agora, você entende que se a pessoa não tem a medida protetiva, não tem como pôr ele na cadeia, porque não vai haver o descumprimento. Exatamente. Então precisa fazer a medida protetiva, nós temos que motivar essas mulheres a fazerem. Eu concordo plenamente, porque... mas se eu fizer a medida protetiva, ele pode me matar de qualquer jeito. Sim, pode. Todo mundo pode. Não tem pessoas que cometem aí crimes horrendos, mesmo sabendo que podem ser presos? Monstros existem, fato. Mas isso que a doutora falou é muito importante, né? Se uma medida protetiva, por exemplo, ela te dá o direito de... O cara não pode se aproximar de você, o cara não pode contatar a sua família, tentar falar com você de qualquer forma, seja como a doutora falou, via Pix, que às vezes o cara faz um Pix de 1 centavo para ameaçar a mulher, não pode. Então, e várias outras coisas também, né, doutora? Ele não pode fazer muitas coisas ali. E em qualquer desses descumprimentos, por exemplo, eu tenho uma medida protetiva. O meu ex vai lá e me manda um Pix e me xinga no Pix, por exemplo. Eu printo, vou na delegacia, tá aqui, ó, ele pode ser preso. Sim, temos dificuldades. Nosso sistema ele é falho em muitos sentidos. A gente tem muito crime que está impune. Mas pelo menos você tem alguma coisa a seu favor. É melhor do que nada. É melhor do que você não ter nada. Eu acho que é isso que a gente quer lembrar aqui, né? E sem contar também, doutora, que tem, aqui em São Paulo pelo menos, você tem o botão do pânico no aplicativo. Então, quando você tem uma medida protetiva, você ganha acesso ao aplicativo, que eu vou pegar o nome aqui, se a doutora lembrar, me lembre, por favor, do aplicativo. E dentro do aplicativo, você tem o botão do pânico. Então, quer dizer, o cara tá na tua porta, batendo ali, gritando seu nome, você aperta o botão do pânico e vai acionar diretamente a polícia. É assim que funciona, né, doutora Vanessa?
Sim, eu vi esses dias um caso muito triste que aconteceu o feminicídio de uma mulher que ela tinha medida protetiva, ela tinha o botão do pânico, mas ela mudou de casa e esqueceu de atualizar no sistema. Então, gente, isso daí precisa de estar muito atualizado. Você tem que atualizar onde é o lugar que você está, porque a hora que você aperta, aciona, ele já vai detectar e ele não tem, pelo que eu percebi, ele não tem um localizador, mas ele sabe aquele botão referente a qual pessoa é, ele vai naquela casa, no endereço que está registrado. Então, essa mulher ela tem que informar o tempo todo. Se ela mudar de endereço, ela tem que informar essa alteração também, né, no sistema da polícia, porque eles têm que saber exatamente onde que essa mulher está ali. Lembrando, o aplicativo se chama SP Mulher Segura. Boa. É uma ferramenta gratuita aí do governo de São Paulo, né? E a gente fala aqui também, muitas vezes se fala, também concordo contigo, doutora, de que é muito ruim a gente falar, foi morta mesmo com medida protetiva. Mas quantos casos, acho que a maioria dos casos, a mulher não tinha uma medida protetiva. A mulher que foi morta, que foi agredida. 80%. Como a doutora falou, então assim, a maioria dos casos a mulher não tinha, né? Claro, então, não é impedimento para ninguém. Eu acho que sim, a gente precisa bater na tecla de que precisamos ter mais policiais, de que precisamos ter mais equipamentos para receber as mulheres, como, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, né, doutora, aqui em São Paulo, fica ali na região do Cambuci, se não me engano. E dependendo da gravidade da sua situação e da sua condição financeira, você pode ser colocada numa casa com seus filhos e ficar sob absoluto sigilo. Então, você tem muitas opções, né? Muito mais do que tínhamos no passado, né, doutora? Sim, eu acredito, igual o Thiago falou também, essas questões de redes sociais, né, esses red pill, eles ficam propagando tanto ódio, né, fazendo com que, você vê, até os adolescentes, parece que eles já estão, né, de tanto consumir esse tipo de conteúdo, eles já realmente já começam a sair com esse pensamento, né? Então pode pegar uma pessoa, pode estuprar, Mulher eles objeto, começam já né? a vir com esse ódio, né, enraizado. Agora, doutora... Tá muito perigoso para a mulher, infelizmente. E pegando justamente esse gancho, para a gente ir encerrando, né, dar um passo atrás, né, voltar para observar, né, os primeiros passos e indícios de que algo está errado, mas são atitudes que acabam passando desapercebidas. Então, na sua experiência atendendo, né, as mulheres vítimas de violência, quais são esses sinais de alerta que ainda são subestimados, né, e que podem indicar uma situação que está prestes a se agravar, ou seja, violência, agressão, até coisa pior contra a mulher? Primeiramente, em primeiro lugar, eu acredito que é o ciúmes, né? Quando você começa a perceber que é agressivo, você viu aquele caso do tenente, né, da policial, ela não podia usar um sapato alto, né, não podia usar um perfume, não podia ir numa academia. Eu atendo muitas mulheres que falam diariamente para mim, doutor, ele não deixou ir na academia, eu não posso nem mesmo dar uma volta com o cachorro no quarteirão de casa. Quer dizer, gente, o ciúmes, eu acho que está assim, entre um dos maiores assim, alertas, né, para a mulher, mas é lógico que tem todo aquele tipo de aquela violência psicológica, né, velada, né, que vai aos pouquinhos, né, não, eu tô te ligando 15 vezes por dia, mas não é, porque eu me preocupo com você, não é preocupação, é controle, né, então tudo que é excesso, começa a desconfiar. Com certeza. Se você vir também que ele começa a te afastar das tuas amigas, da tua família, é uma série de coisas. Nunca, gente, muitas feminicídio... perguntas. Exato. Querer acessar suas redes sociais, querer ter acesso a tudo seu. Nunca, minha gente, um feminicídio... Quase nunca, vamos lá. Mas eu arrisco a dizer que raramente um feminicídio começa ali, no ato. Geralmente é isso. Começa com a sua roupa. Que roupa é essa? Comigo você não sai com essa saia curta. Porque você tá dando em cima do fulano. Um ciúme completamente excessivo e absurdo que é disfarçado de amor, como disse a doutora. Não, mas eu tenho ciúme de você porque eu te amo, eu tô te preservando. Não é nada disso, minha gente. Não é nada disso. Ou eu me preocupo, né? Eu me preocupo muito com você, né, Maiara? Eu quero saber onde você tá, porque hoje em dia o mundo tá tão perigoso, eu quero saber onde você tá. A violência, gente, sempre começa de forma psicológica e ela vai crescendo, né? E até
que acaba chegando na violência física, infelizmente. É isso, gente, não deixe chegar na violência física, inclusive a violência psicológica muitas vezes traz muito mais cicatriz do que um tapa, por exemplo, né? Tem mulheres que, enfim, sofrem nas mãos de uns caras que acabam com o psicológico dela, acabam com a sua vida. Às vezes o cara também, né, doutora? Não precisa trabalhar não quero que você trabalhe fora, e você perde sua independência financeira. Como é que você sai de casa quando você não tem dinheiro para poder sair de casa? Quando você não tem um trabalho? Como é que você vai fazer? Então eles sabem muito bem como eles fazem. Mas... Já é a forma deles manipularem para cada vez elas ficarem mais dependentes deles, né, Mayara? Porque aí, quer dizer, sem o dinheiro, ela vai precisar ficar mais dependente dele, quer dizer, ela está mais nas mãos dele, porque uma mulher com dinheiro, ela, como diz, né, ela pega a bolsa e vai embora. Agora, a mulher que está ali dependendo totalmente dele, né, já tem a questão emocional, ainda tem a questão financeira, fica muito mais difícil dela sair fora desse ciclo de violência. Então fica aqui o nosso recado, né? Nessa Semana da Mulher, pensem com carinho. Você que tem uma mulher que você ama, né? Que você conhece, irmã, amiga, fica de olho, dá um toque, meta a colher sim. Não existe mais essa história de briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete sim, tá? Chame a polícia se você estiver vendo alguma situação estranha. Não deixe chegar a esse ponto que tá chegando, e a gente cada vez mais bate recorde de feminicídio no país. Isso é um absurdo. Sim, precisamos salvar vidas, ajudar o máximo que pudermos, sim, essas mulheres, porque elas precisam de apoio para sair disso. É isso aí, conte conosco, viu, doutora? Falamos com a doutora Vanessa Borim, ela que é advogada, especializada em atender Mayara. Mulheres vítimas de violência. Um abraço para você, ótima Semana da Mulher. Obrigada, doutora, parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. Até mais. Valeu. Você sabe, Thiago, que, desculpa, só para complementar aqui, né, existe um instituto chamado Um Novo Olhar, né? Que a doutora Carla, ela é uma dermatologista que faz cirurgias plásticas e reconstrutoras e tal. E ela tem um trabalho voluntário em que ela recebe mulheres vítimas de violência, porque o que os caras fazem? Eles atacam o rosto da mulher, que é o seu cartão de visita. Sua autoestima da mulher. Ou são os seios, sim, né? Enfim. E ela faz a reconstrução de faces do rosto de mulheres agredidas, que não tem condição, ela faz de graça. Mas ela me falou que no consultório dela, ela atende médicas, CEOs de empresa, mulheres independentes que vão lá porque tomaram um soco, porque entortaram o nariz, e continuam. Então, para vocês verem como ele é um problema que não é simples, né? Muitas vezes a mulher vai lá, denuncia e depois volta pro marido. Não julgue, né? Tem muita coisa envolvida, tem a dependência emocional, tem o, entre aspas, amor, que a mulher não consegue viver mais sem esse homem, e muito é ruim com ele, pior sem ele. Então a gente precisa cada vez mais discutir isso. E, gente, a culpa nunca é da mulher, só para lembrar. Nunca é da vítima, é isso aí.